Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Começando do Zero em Red Dead Online. Hoje, episódio de número 16. Continuando exatamente de onde eu parei no episódio anterior, vamos dar continuidade aqui nos trabalhos com o Mercador. Lembrando, se você está assistindo o meu canal pela primeira vez, recomendo muito que você venha assistir os episódios anteriores dessa série. Você vai aprender bastante. Eu estou repassando todo o meu conhecimento sobre o Red Dead Online nesta série Começando do Zero, que tem como objetivo começar do zero e conquistar tudo ou quase tudo que o jogo tem a oferecer. Eu já passei bastante dica útil nos episódios anteriores. Vale a pena você dar uma conferida, beleza? E se você gostar do canal, se inscreve, ative o sino de notificações para não perder de ser notificado dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Toda terça-feira por volta do meio-dia eu também posto vídeo aqui sobre o Red Dead Online, falando das atualizações, updates, benefícios e prêmios renovados a cada semana. Acontece toda terça-feira, por volta do meio-dia. Certo? Continuando exatamente de onde eu parei. Não tô jogando em off, para quem quiser saber, tô jogando apenas aqui nos episódios das sextas-feiras. E vamos lá, vamos continuar abastecendo creeps aqui, mais um pouco, e aí eu quero ir no armeiro, comprar uma nova escopeta, depois eu quero ir na loja clandestina e explicar um pouco sobre os panfletos, depois também explicarei um pouco sobre a DLC Dinheiro Sujo. Muita gente tem dúvidas sobre o que é Capitale, como faz o roubo de joias aqui no Red Dead Online, o que são os contratos e os contatos de dinheiro sujo. Eu vou resumir o que é essa DLC Dinheiro Sujo, né? Blood Money aqui no jogo. Muita gente tem dúvida e é compreensível. O jogo, ele não é muito, como se diz assim, amigável para o cara que começa agora, né? Você começa agora, você vai ficar muito perdido se você não tiver o norte. É por isso que meu canal tá aqui. Meu canal tá aqui para te auxiliar. Eu tô criando conteúdo desse jogo desde que ele lançou, lá em 2018. Então se você quer aprender tudo sobre o jogo, acompanhe meu canal. Não é papo furado não. É só você ler o comentário da galera aí nos vídeos e você vai ver como meu canal tem ajudado bastante gente nesse jogo. Então eu quero explicar sobre a DLC também, quero ver se realizo o roubo do diamante sovrano, tá pagando o dobro em dinheiro. Opa, aqui tem alguns lobos. Bom, lobo, eu quero mais pela carne de caça grande. O rifle de ferrolho é muito bom, mano. Eu falei isso no vídeo anterior, né? O rifle de ferrolho com a munição express fica excelente para caça. A maioria dos animais ali é com um tiro. Eu já cheguei a matar até urso com um tiro apenas do ferrolho. Mas tem que acertar bem na cabeça do animal. Aí você mata com um tiro apenas. Menos os animais lendários, né? Animais lendários você não mata só com um tiro. Bom, a pele é ruim. Eu não costumo entregar pele, carcaça ruim pro creeps. Cada um tem um jeito, não é mesmo? Cada um tem um jeito. O meu é assim. Eu prefiro pegar peles, couros, carcaças, 2 estrelas para cima e entregar para o creeps. Mas vou pegar aqui, já estão dando bobeira mesmo. Na verdade eu estou só aproveitando a carne de caça grande. Beleza. Aqui. Ah. Nossa. Boa. 2 veado, 3 estrelas aqui é muito bom. A gente vai encher o creeps rapidinho, fazer uma entrega. Bom, agora eu vou deixar ele produzindo, na verdade, trabalhando. Como eu já expliquei no vídeo anterior, ele só fica trabalhando se você estiver na sessão. Você entrou no bando de um amigo, ou foi para um evento, ou para alguma série, o creeps para de trabalhar. Então, atentem a isso. Ele só fica trabalhando no mercador, na mesa de açougueiro, enquanto você estiver na sessão. E se você entrar num bando, ele também para de trabalhar. Ou seja, você tem que ser o líder do bando, se você quer que o creeps continue trabalhando. Vou pegar aqui rapidamente. Vou entregar tudo aqui. Vou ter que fazer uma missão de reabastecimento. Olha como as peles ali do lobo encheu quase nada.
Vamos realizar essa missão de reabastecimento. O bom de você realizar a missão de reabastecimento enquanto você está upando o mercador é que você ganha também XP de ofício. Vamos lá pegar a carroça para a gente reabastecer o Crips. O Crips ele precisa de reabastecimento a cada 25 produtos. Então ele produz um quarto ali de toda a barra, né? A barra ali seria 100 produtos. Aí ele para e precisa de mantimentos. Eu até comentei isso com alguém aí do canal, algum inscrito. Eu acho que é um pouco exagerado ele parar 4 vezes um total de 100 produtos, né? Ele parar a cada 25 produtos. Eu acho que se fosse a cada 50 produtos seria melhor. Tá aqui a carroça que a gente precisa roubar. O acampamento está bem na frente, então dei muita sorte fazendo esse reabastecimento. Para alguns este ofício pode ser um pouco chato, né? Um pouco lento. Ele é mais, assim, não tem muita ação também. Mas, cara, eu gosto. Sendo sincero, eu até que gosto do mercador. Mas eu ainda prefiro o caçador de recompensas. É o meu preferido. O Moonshiner também é bem legal. Principalmente porque com ele você consegue fazer 100% da história do online. O online ele tem uma história. É Terra das Oportunidades e também tem Vim, Vi e Bebi. Quando você completa todas, você fica 100% da história. Quando você faz só as missões da Terra das Oportunidades, você fica travado em 72%. Vou mostrar pra vocês aqui. Igual a mim, 72%. Aí o que acontece? Para você fazer 100%, você tem que comprar o ofício de Moonshiner. Comprando o ofício de Moonshiner, você desbloqueia as missões da história Vim, Vi e Bebi. E aí você pode fazer 100% da história do online. E lembrando também que a honra influencia nas histórias, tá ligado? Se você tiver honra alta, você vai poder fazer apenas missões que são honradas. Caso você tiver com a honra baixa, você vai poder fazer missões de desonrado. E assim você completa 72% da história, porque muitos de vocês eu acredito que já ficaram empenhados em algum ponto, ou 50%, e não sabiam o que tinham que fazer. Então eu estou dando a dica aí para quem está travado na história, muda a honra do personagem. O máximo que você vai conseguir sem um ofício de Moonshiner é 72%. Aí se você quiser fazer 100%, compra o ofício de Moonshiner. E lá na sua cabana de Moonshiner, você vai na mesa da Meg, e lá você faz as missões da história. Beleza? Tô só cozinhando algumas carnes aqui, não vou cozinhar muito não, porque não precisa. E aí vamos lá no armeiro agora, que eu quero adquirir uma nova escopeta. Enquanto isso o Crips fica trabalhando ali no nosso negócio de venda de produtos. Só mais uma aqui, acho que já tá bom. Também tem que passar no estábulo ali. Eu tava a fim de pegar um Missouri Foxtrotter, mas eu vou deixar pra pegar lá no final do mês. Por enquanto ainda vou ficar com o puro sangue árabe branco, porque esse cavalo aqui tá sendo muito bom pra mim. Não tenho o que reclamar dele, tá sendo muito bom mesmo. Beleza, então deixa eu pegar aqui o nosso Fast Travel do acampamento da natureza. Muito útil, muito prático. Vamos aqui. Vamos pra Valentine mesmo. Beleza, vamos aqui no armeiro então. Eu quero comprar uma nova escopeta. A escopeta de cano duplo. Quem acompanha o canal aqui faz tempo sabe que essa escopeta aqui, caramba, velho. Eu já usei muito essa escopeta de cano duplo nos PVP. Matei demais com essa escopeta já. E embora eu tenha ouvido recentemente que a escopeta semiautomática está sendo a preferida dos players no PVP, ainda assim eu vou comprar a cano duplo porque eu me acostumei muito com ela, então não tem problema pra mim ela ter apenas 2 tiros, eu já estou bem acostumado. É sempre importante arrumar os componentes, como o comprimento do cano, aumenta a precisão. O raiamento aumenta o alcance. Raiamento melhorado.
E as miras de ferro também aumentam o alcance. Aliás, a precisão. O alcance é só o raiamento. Bom, coronha, isso aqui aí já é mais para a parte da estética. Mas eu vou pegar o grão largo. Porque aí o detalhe no verniz fica melhor, eu acho, fica mais preenchido. Revestimento, decoro. Eu sempre arrumo revestimento. Porque além de dar um toque maneiro na arma, também reduz o desgaste dela em 15%. Vamos aqui em estilos. Só mudar agora a cor desse revestimento. Aqui eu não tenho nenhum revestimento de passe. É uma pena. Mas eu vou pegar o chocolate. E verniz, vamos ver aqui. Nogueira escura. Aí. Agora sim, a cano duplo ficou cabulosa, hein? Agora, pra faltar, eu poderia... Eu não vou gastar agora. Mas... mais pra frente eu vou fazer o quê? Eu vou mudar só a da armação aqui. Colocar assim um dourado. Ou um latão também fica legal. Até o aço enegrecido fica maneiro, olha. 2 barras de ouro. Mas o dourado ia ficar bem legal também. Se o cara deixasse aqui o cão também, o cão e o gatilho. O guarda-mato também. Aí teria que colocar toda essa parte em dourado, olha, ficaria bacana. Olha como ia ficar. Mas aí eu queria gastar 25 barras de ouro. E não é o momento, né? Mais pra frente, quem sabe. Tá, por enquanto é isso. Vou comprar só cano duplo. Lembrando que as escopetas estão em oferta durante o mês todo de janeiro. Aproveite se você quiser trocar de escopeta aí, como eu acabei de fazer. Muita gente não curte a escopeta de cano duplo pelo fato dela ter apenas 2 tiros. Mas como eu disse, eu já tô bastante acostumado com isso, então... ela acabou se tornando a minha preferida dentre as demais. Beleza, agora o que eu tinha que fazer? Deixa eu pegar aqui algumas provisões no armazém. E aí a gente vai lá na loja clandestina que eu quero explicar um pouco sobre os panfletos. Certo, vou chegar aqui na loja clandestina. Tem uma loja clandestina aqui pra cima de Rhodes. Bem próximo. Atrás da igreja, pra ser mais exato. Tem uma lojinha clandestina aqui. E vamos falar um pouco sobre os panfletos, porque os panfletos eles ajudam bastante. Isso aqui não é encheção de linguiça, não é para comer o seu dinheiro no jogo. Isso aqui ajuda bastante. Só que você tem que escolher corretamente os panfletos. Tem alguns panfletos aqui que são totalmente dispensáveis. Eu não quero ditar regra para ninguém, cada um joga do jeito que quer. Mas eu tô aqui também para auxiliar vocês. E como eu já fiz quase tudo, né? Tipo, eu poderia dizer que eu já fiz tudo nesse jogo, sim. Eu posso dizer pra vocês, vale a pena você investir nisso. Isso aqui já não vale a pena, entendeu? Mas eu não tô ditando regra pra ninguém, ok? Eu apenas vou dar a minha opinião aqui sobre os panfletos. Vamos começar aqui pelos documentos. Você vai ali, todos os documentos estão em oferta neste mês de janeiro. Temos aqui o primeiro, que seria uma perícia preparo eficiente. Essas perícias... assim como os panfletos de bolsa de munições, eles vieram como prêmios nos passes antigos, passes de fora da lei. Então a Rockstar deu primeiramente como prêmio, só tinha essas perícias e essas bolsas de munições quem comprava o passe e desbloqueava como prêmio. Aí depois de um tempo a Rockstar resolveu trazer estes itens dos passes à venda aqui nas lojas clandestinas, também na Madame Nazar como trajes, ok? E aí ficou disponível para todos os jogadores, é claro, por um preço bem alto. Como vocês podem ver, aqui está em oferta. E em oferta, o panfleto de munição de escopeta está 1.323. Realmente é caro, a Rockstar não deixou barato. Mas enfim. Começando então pela perícia preparo eficiente. O que essa perícia faz? Te permite cozinhar 3 carnes ao mesmo tempo em qualquer fogueira do jogo, beleza? Você tem que ler todos os panfletos de perícia, de algibeira, depois que você compra, ou você ganha. Você ganhou um panfleto no ofício, você achou num baú uma receita, você comprou aqui na loja clandestina, a primeira coisa que você vai fazer é ler para ativar o benefício da perícia ou da receita. Fechou? Mais uma dica para vocês aí agora então. Continuando, o preparo eficiente, o que ele faz?
te permite cozinhar 3 pedaços de carne ao mesmo tempo na fogueira. Perícia viagem pela natureza é ótimo. Ele te permite fazer uma viagem rápida a partir do acampamento na natureza, mas só compra isso aqui se você tiver o acampamento da natureza, que você compra na Harrod. Inclusive ele está em oferta neste mês. Então você precisa ter o ofício de naturalista, ter o nível 5 de naturalista, comprar o acampamento na natureza do naturalista, e aí sim você pode comprar este panfleto Combar com o acampamento na natureza e você faz uma viagem rápida. Semelhante ao que eu fiz quando eu estava lá no início deste vídeo aqui, deste episódio, que eu peguei um Fast Travel direto do acampamento na natureza. É bem útil, mas você só deve comprar se você tiver o naturalista e o acampamento na natureza. Panfleto algibeira. Esses panfletos algibeira, eles aumentam a capacidade da munição. Para ser mais exato, eles vão dobrar a capacidade de munição que está especificada aqui. Só que tem um detalhe, é somente munição regular. Munição express, ligeira, dum-dum, incendiária, isso aqui não adianta nada. Isso aqui é só para munição regular. Então, para ser mais direto aqui, sem enrolar muito, qual seria o ideal? Na minha opinião, escopeta e pistola. Por quê? Escopeta você tem 60. Comprando este panfleto aqui, você vai dobrar para 120. Você usa muito escopeta também. Se você não usa muito escopeta, então não é o caso. Esse munição rifle eu não recomendo, porque se você vai usar um rifle, você não vai usar uma munição regular, a não ser que você seja iniciante, aí você está limitado. Só que eu recomendo você usar sempre munição express nos rifles, ok? Agora sim, munição pistola vale a pena você investir porque pistola tem pouquíssima munição. Olha só, você consegue carregar apenas 100 em cada uma. Eu já comprei aqui, então eu consigo carregar 200. Eu só não tenho no total agora. E a munição, se você jogar com 2 pistolas, como é o meu caso, vai muito rápido. Poxa vida, a mira alocou no cara lá. A trava de mira às vezes sacaneia o cara por causa disso, né? Agora o cara vai me denunciar lá. Nem era pra atirar nele, eu só queria fazer um exemplo, mas a mira travou, né? Enfim. O que acontece? A pistola gasta muito rápido a munição, tá? Então eu recomendo que você compre a da pistola, se você usa bastante pistola. Se você usa revólver, você já tem 200 de revólver. E também revólver eu recomendo usar munição express ou ligeira. Então nesse cenário somente para pistola, tá? Vamos restaurar aqui para deixar de ser caçado pelas autoridades. Eu acho um saco isso. Mas enfim. Então sobre as munições são essas que eu acho que vale a pena investir. Escopeta e pistola. O resto eu não recomendo, mas como eu disse, cada um é cada um. Temos aqui panfleto flecha de rastro. Você pode ignorar totalmente. Isso aqui é uma receita para você criar uma flecha de rastro. A maioria, acho que 80% ou 90% dos jogadores completam todo o caçador de recompensas sem precisar dessa flecha de rastro, tá? Então eu acho que você pode ignorar. Ah, mas tem alguns desafios diários. Ah, beleza, você vai gastar 420 aqui para criar uma flecha de rastro só para realizar um único desafio diário para ganhar 0.10 de ouro. Eu não sei se é muito viável, mas fique à vontade se você quiser. A flecha de rastro ela faz o quê? Você acerta o inimigo e ele fica como se tivesse um rastro no minimapa, tá? Isso aqui seria interessante para procurados, né? Procurados. Você atirou num procurado, então enquanto ele estiver fugindo, ele vai ter um rastro dele na tela. E você também pode ativar os olhos de águia e tal. E no minimapa vai ficar aparecendo ele por mais tempo, para você não ter perigo, dele fugir. Mas cara, sinceramente eu acho que não é necessário não. Aí temos aqui o panfleto munição express explosiva. Isso aqui vale muito a pena. Munição explosiva, só que o nível para liberar isso aqui é nível 90. Então nem se preocupem com isso agora. Mas já pode anotar aí que vale a pena. Você vai poder criar munição explosiva com munição express e gordura de animal, se não me engano. E aí você faz na fogueira mesmo ou no pilão. Chumbo incendiário vale a pena. É para escopeta, você faz munição de escopeta incendiária, vale muito a pena, nível de jogador 80. Balotes explosivos também é para escopeta, mas ainda assim eu prefiro chumbo incendiário. Mas se você quiser também os balotes explosivos para escopeta, você pode colocar 2 escopetas de cano cerrado.
Numa você coloca incendiário, na outra explosivo, embora não haja muita necessidade disso. Você pode colocar regular na mão esquerda e incendiário na mão direita, eu acho que fica mais interessante. Então o balote explosivo fica por conta de vocês também. Flecha para caça pequena, isso aqui vai servir para você matar animais pequenos sem estragar a pele deles, por exemplo coelhos, tá? E também serve para derrubar ovos dos ninhos que estão nas árvores, aqueles ovos colecionáveis. Só que você pode fazer isso também com um rifle anti-pragas. Então não é tão importante assim a flecha para caça pequena, tá? Remédio equino especial, você vai aprender a fazer um remédio 3 estrelas para o seu cavalo. Reanimador equino especial, você vai poder reanimar o seu cavalo. Ah, e lembrando, né, essas receitas você tem que criar na fogueira. Então, por exemplo, o equino aqui, o remédio equino, você vai precisar de ingredientes, tá? Não é só comprar e já vai aparecer lá, não. Você compra a receita e você tem a receita, você precisa dos ingredientes para cozinhar na fogueira, ok? E o reanimador equino especial vai reanimar o seu cavalo já com as barras reforçadas de saúde. Biotônico especial não precisa. Óleo de cobra especial, óleo de cobra nível 3 não precisa. Munição Dundum é interessante porque aumenta a precisão das armas. Você pode colocar munição Dundum no revólver, pistola, rifle, arma de repetição. E aí você cria a munição Dundum no pilão ou na fogueira. E a munição Dundum aumenta a precisão da arma. Fica bem interessante aí. Ração equina. Isso aqui você pode comprar se você quiser criar aquelas rações equinas que reforçam as bases do cavalo em amarelo. Bem interessante. Flecha explosiva, eu acho que é a mais importante de todas. Nível 93 para desbloquear, você cria flechas explosivas na fogueira ou no pilão também. Essa flecha explosiva é interessante para você se defender, entendeu? Você vai lá puxar uma entrega de mercador, já vai com o teu arco ali, se alguém quiser atacar, você explode o cara com essa flecha explosiva. Vale muito a pena isso aqui. Flecha incendiária também é interessante, mas não tão interessante quanto a explosiva. Garrafa incendiária não vale a pena. Melhor você comprar, entendeu? Porque você vai ter que ficar gastando mais moonshine para poder fazer as garrafas incendiárias. Então não vale a pena. Flecha envenenada, não acho que vale a pena também. Vai criar flecha envenenada ali, bom, não acho que vale a pena. Faca de arremesso envenenada também não acho que vale a pena. Isca de herbívoros potente também, na minha opinião, só se você é aquele cara que gosta de caçar. Aí você aprende a criar uma isca de herbívoro potente ou predador potente na fogueira, tá? Aí você vai poder colocar a isca ali e vai atrair o animal com mais facilidade. Estimulante equino especial. Semelhante ao remédio equino especial, 3 barras, né? Vai reforçar até o nível 3, aliás. A barra de fôlego do cavalo. Remédio especial, remédio nível 3. Isso aqui você acha nos baús aí no jogo. Nos cacifos, ok? Remédio 3. Eu tô confundindo remédio 3 estrelas, mano. Não é remédio 3 estrelas. É remédio nível 3. Ou seja, reforça até o nível 3 a sua barra de saúde. Porém, esse de baixo aqui, não compre, porque ele tá bugado. É o tônico miraculoso especial. Na teoria, ele deveria reforçar o teu fôlego, a tua saúde e o teu Dead Eye ao nível 3, mas ele tá reforçando só até o nível 2. Então, não tá valendo a pena. Você compra o tônico miraculoso potente pelo catálogo, entendeu? Ou você pode criar com os ingredientes ali na fogueira mesmo. E vai ser a mesma coisa que você comprar esse tônico miraculoso especial, que você vai gastar mais ingrediente ainda. Não vale a pena porque ele está bugado, ele está reforçando só até o nível 2. Dinamite volátil é uma dinamite que atinge uma área maior. Pode ser interessante, eu sou um cara que uso bastante dinamite. E eu posso dizer para vocês que se tiver numa série de conflitos e você jogar uma dessa próximo a um bolinho de inimigos ali, vai levar uns 2 ou 3, no mínimo. Porque esse panfleto de dinamite volátil abrange uma área maior da explosão. O raio de explosão é maior. Então pode ser interessante. Só que você vai também gastar ali, né? Bom, fica a critério de vocês. Garrafa incendiária volátil. Aí seria a mesma coisa que a dinamite volátil. É uma garrafa incendiária que pega uma área maior. Mas eu não recomendo, não. Ok? E aí o último seria um shine tóxico. Panfleto um shine tóxico.
Um panfleto contendo a receita de como criar Moonshine tóxico. Isso aqui se aplica apenas a quem tem ofício de Moonshiner. E aí você cria um Moonshine tóxico que é... Você joga assim numa área e sai tipo uma fumaça, né? E é do próprio Moonshiner que é tóxico. E essa fumaça fica incapacitando os teus oponentes, eles ficam meio ali, como é que se diz assim, incapacitados e a vida deles vai diminuindo com o tempo, vai drenando a vida deles, tá? Eu não tenho nenhuma aqui porque eu não tenho ofício de Moonshiner, só na minha conta principal. Beleza? Então estes são os panfletos. Eu expliquei cada um deles ali de forma rápida. Se você ficou com alguma dúvida, coloque abaixo nos comentários. Vamos prosseguindo aqui então com o nosso episódio de hoje. O animal ficou transparente aqui na lomba do meu cavalo. Às vezes acontece esse bug aqui. Daqui a pouco eu acho que ele desbuga, mas como vocês podem ver, ficou transparente aqui. Eu só peguei o animal do chão e ele ficou assim. Mas não é a primeira vez que eu já vi esse bug acontecer. Vamos lá ver se o Creeps fez alguma coisa, né, enquanto a gente tava fora, porque tá louco, né? O Creeps ele é muito preguiçoso, velho, na moral. Vamos lá pro acampamento então. Vou chamar aqui meu cavalo. Vou entregar esse animal aqui pro Creeps. Olha, ele só fez metade, só 13. Bom, tudo bem, vamos ter um pouco mais de paciência então, ainda tá em atividade. Vamos lá então, tentar roubar um diamante agora. Enquanto eu explico um pouco sobre a DLC Dinheiro Sujo. Vamos roubar um diamante. Deixa eu só explicar pra vocês como é que vai acontecer. Primeira coisa, vocês vão receber uma carta no cacifo ou na agência de correios. Essa carta, ela vai ficar aqui em documentos, cartas, carta DM. É o nome do mafioso lá italiano, eu esqueci o nome dele agora. Martelli. Então você vai pegar aqui a carta e vai ler, ok? Está na hora de conversarmos. Encontro você e só você no coreto próximo ao teatro. Ah, eu não sei o nome desse teatro não. Hallur? Na rua Estia, San Denis. Você não vai querer perder esta oportunidade. Depois de ler o panfleto, aí vai ficar disponível uma área em amarelo lá em San Denis. Lá em San Denis, olha onde eu tô. Mas para você desbloquear essa área em amarelo, você precisa primeiro chegar próximo aqui. Ok? Eu vou mostrar bem exatamente onde é essa área, porque muita gente não conseguiu iniciar essa DLC no jogo. Mas não tem problema. Vou mostrar para vocês onde é que fica a localização. Deixa eu puxar mais um acampamento na natureza aqui, pegar um fast travel até San Denis. E a gente vai lá. Na verdade fica bem do lado daquele teatro. E fica um pouquinho à frente ali do mural de procurados, então não tem erro, tá? Se você passar lá por perto do mural de procurados e daquele teatro, já vai aparecer para você a marcação amarela no mapa. Só não aparece assim quando você abre. Deveria aparecer para ser mais intuitivo, né? Mas enfim. Vamos aqui então. Até... Ai, 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 caramba, velho. Minha nossa. Me matei aqui na frente do outro player aqui. O cara... A gente chega a ficar um pouco constrangido de fato, né, velho? Eu fico um pouco constrangido quando eu caio assim na frente de alguém, mano. Sério. Ah, não. Fazer o quê? E pior que eu não vi aquele negócio ali, aquele ferro ali. Tá, a gente desce aqui, ó. Aqui é o teatro. Esse é o teatro e aqui à minha direita deveria estar amarelo. E tem os cabras se matando aqui. Aqui na minha direita deveria estar amarelo, tá? Mas não está. Galera, eu demorei um pouco pra raciocinar aqui. Mas a verdade é que eu já fiz a cutscene inicial, entendeu? Por isso que não tá aparecendo pra mim. Eu já fiz a cutscene. Então por isso que não vai aparecer. Inclusive eu já realizei até alguns roubos. Nossa. Mataram meu cavalo aqui, mano. Mataram meu cavalinho aqui, mano. E eu não tenho reanimador, que droga. Bom, como eu tava falando...
Parceiro, reanima meu cavalo aí, parceiro. Faz a mão aí, parceiro. Que cara chato, mano. Matou o cavalo do outro cara, mano. Vou ter que sacrificar meu cavalinho pra ele não ficar sofrendo ali. Ele tem seguro. Ele tem seguro. Eu comprei o seguro pra ele, tenho certeza, então tá de boa. Tem, aí ó. Daqui a pouco ele já volta. Então é isso. Você, pela primeira vez que chegar aqui nesta localização, tá? Vai aparecer a cutscene, você vai iniciar a cutscene aqui. E aí vai ficar disponível, vão ficar disponíveis os contatos, tá? Que são esses NPC aqui, né? No caso seria pessoas desconhecidas que tem esse símbolo com um cifrão ali em uma gota preta, tipo o Anthony Foreman. Também tem vários, né? Tem o Anthony Foreman, tem o Shaw. O Shan, né? Aliás, o Shaw não, o Shan. O Shan fica pra cá. Aqui tá pessoa desconhecida ainda, mas enfim. Essas pessoas desconhecidas que tem uma gota e um cifrão são os contatos do dinheiro sujo. Aí você vai neles e você pode realizar missões de roubo, crimes e as oportunidades, tá? E eu demorei pra lembrar, cara, que eu já tinha feito roubo aqui da DLC Dinheiro Sujo. Eu fiquei pensando, poxa, será que bugou pra mim? E não tá aparecendo aqui a cutscene porque bugou? Mas não, é porque eu já tinha feito, então óbvio não vai aparecer de novo. Vou então mostrar pra vocês agora, aqui ó. Esse Anthony Foreman é um contato do Dinheiro Sujo. Ele disponibiliza missões da DLC Dinheiro Sujo. Então é isso, tá? Você lê a carta, vai naquele local que eu mostrei ali, depois da cutscene você vai num desses contatos. Pode ser qualquer um. Qualquer um deles, ok? Não precisa ir em todos não. Pode ser em qualquer um deles. A primeira vez que você encontrar um deles, primeiro você vai ter que fazer uma missão. Uma missão aleatória pra eles, tipo roubar alguma coisa, matar alguém, tá? Pra que eles comecem a trabalhar com você, para oferecer missões pra você. No caso aqui o Anthony, eu já fiz. E aí, depois que você fizer, no canto inferior direito vai aparecer as opções. Dinheiro sujo e modo livre. Pega dinheiro sujo. Tem duas abas, crimes e oportunidades. Os crimes seriam ali algumas missões, alguns contratos, tá? Que você faz, onde você ganha dinheiro, onde você ganha capitale. Capitale seria uma moeda necessária para realizar esses roubos, que são as oportunidades. Como vocês podem ver, no canto superior direito está dizendo que eu tenho 0. Mas na verdade eu tenho 25. Eu vou até resgatar aqui, porque a Rockstar está dando 25 capitales gratuito para quem entrar no jogo neste mês de janeiro. Entrou no jogo no mês de janeiro, você ganha grátis 25 capitale. Vem aqui resgatar. É uma pena que eu vou ter que sair daqui agora, porque não vai direto para... tipo assim, poderia vir direto para cá, né? Mas não, vai pro cacifo ou para a agência de correio. Então, vamos ter que ir lá na agência de correio agora, pegar o capital e voltar aqui. Que eu esqueci de fazer isso anteriormente. Agora sim temos o que a gente precisa, que são os capitales. Voltamos aqui para missões de dinheiro sujo. Os crimes, então, são algumas missões e alguns contratos, por exemplo. Eu recomendo que vocês façam este contrato de Blue Water, porque ele é bem legal. O contrato do Blue Water. De repente eu posso estar fazendo no próximo episódio. É bem legal. E aí são em partes. Tem a parte 1, 2, 3. Assim como Cornwall, Ferrovia, Docas, Saloon, tá? É bem legal esses contratos. São 3 missões que fazem... Aliás, são 3 partes que fazem parte de uma missão em todo. E aí temos os crimes aqui, que seria o crime de assalto à carruagem, trabalho sujo, fazendo a limpa, tá? Você ganha capital, você farma capital, você saqueia os inimigos e encontra capital também, para você daí realizar as oportunidades, que seriam ponto alto, né, desta DLC, que você rouba joias. Neste mês de janeiro, o diamante, que é a terceira oportunidade aqui, o diamante sovrano, tá pagando o dobro em dólares, ouro e XP. E você pode mudar a dificuldade aqui abaixo. Dificuldade difícil, implacável. Implacável é a mais difícil, né? É bem difícil mesmo, realmente. Você gasta 25 capital, porém o retorno
o lucro ali é maior. Então eu vou fazer na missão implacável mesmo, na dificuldade implacável, porque eu vou ter um lucro muito maior e vai ser bem legal. Lembrando que tem diversas formas de você realizar este roubo de forma bem sucedida. O ideal é que você consiga fazer no stealth, consiga fazer de modo furtivo. Só que, cara, eu sou péssimo no stealth nesse jogo. Eu não consigo jogar em stealth em Red Dead Online. Na minha opinião, o stealth aqui é meio ruinzinho, digamos, tá? Ele não é muito intuitivo. E, bom, não funciona tão bem assim o stealth em Red Dead Online, na minha opinião, tá? E aí por isso que eu nem tento mais fazer nada em stealth. Eu até tento, mas dá tudo errado, cara. Alguma coisa acontece, entendeu? Então, sei lá, velho. Se você quer tentar no stealth, vá com o teu psicológico bem preparado, porque às vezes pode irritar. Do nada, o inimigo pode começar a ser hostil com você, e aí todos os outros inimigos que estão lá na PQP do outro lado do mapa vão saber que você tá ali e vão vir atrás de você. É um negócio meio estranho, tá? É por isso que eu não sei se vale muito a pena tentar ir no stealth, só que essa missão é difícil. Vamos pegar aqui Arcano. Escopeta de cano duplo. Aqui na verdade tem que ser a Pump Action, porque são inimigos, né? Inteligência artificial, então fica melhor a Pump Action do que a cano duplo. Olha, eu tenho... Ah, tá, não. Bom, é isso, é a Arcano e a Pump Action aqui. E vamos trocar a última carta. Não vai adiantar olho por olho aqui. Pulmão de ferro. Mais um buffzinho na defesa. Porque a mira aqui é livre, então a gente não vai ficar dando tiro na cabeça, entendeu? Não precisa olho por olho. Identifique e elimine ou amarre o alvo. Eu já sei qual é o alvo, mas... Como eu disse, eu nunca consigo fazer no modo furtivo. Eu vou tentar. O jogo automaticamente trocou para o Deep Psychob porque provavelmente ele está designado para missões. Deixa eu até ver aqui. Em estábulos, você pode designar seus cavalos. Aqui em cavalos, especialidade. Corrida, você deixa... Eu vou deixar aqui o Jiraiya porque ele é rápido. Missão de história pode ser o... Pode ser o Mustang, porque ele tem a barra completa de saúde e fôlego. Competitivo pode ser o Mustang também. E modo livre o Jiraiya, beleza? Você deixa selecionado ali, né? Pré-selecionados os seus cavalos para cada especialidade que você quiser. E aqui... Deixa eu puxar a minha... Não vou usar agora, mas... O que acontece? A gente vai ter que identificar o alvo. E o alvo aqui é um parceirinho que tá aqui em cima. Só que a gente não pode subir lá por causa dos guardas, tá? É aquele... Deixa eu ver se eu consigo... Eu tenho a câmera avançada aqui. Eu achava que ia mais longe, né? O zoom da câmera avançada. É aquele sujeito ali. Aquele sujeito ali é o nosso alvo. E aí, o que seria interessante? Tem uma hora em que ele vai mijar. Ele vai sair lá pra fora pra mijar. E aí seria interessante você tentar pegar ele. Mas você tem que ter paciência, tem que ter calma, entendeu? Paciência e calma. Por enquanto ele vai estar conversando ali. Depois ele desce, ele vai lá pra fora tomar um ar, fumar um cigarro, um charuto. Aí ele volta. Então tem que ter paciência. Se você quiser fazer no modo stealth. Se você não quiser, vai lá e mata o cara agora. Só que vai ser difícil. Tá na dificuldade implacável e os inimigos não dão trégua. Você também pode criar uma distração para os guardas saírem. E aí você pode subir. Ó, ele tá se movendo agora. Acho que preciso de um cigarro. E aí agora você pode ir lá fora criar uma distração. Dá pra criar uma distração aqui, quer ver? E aí os guardas vão sair e você pode subir lá e pegar o cara. Aqui dá pra você criar uma distração. Ah, é por dentro, tá, viajei.
É aqui por dentro, tá? Por aqui. Acender. Pronto. Aí. Vamos aqui agora. E aí, parceiro? E o cara já saiu, já terminou de fumar, mano. Nem fumou, só deu um trago ali no cigarro e saiu fora. Ó. Você não é guarda, né? Não. Então, agora é o seguinte. Agora eu consegui subir aqui nesse andar, né? Eu vou esperar. Ele vai voltar aqui. Ele vai voltar bem aqui pra fumar de novo. E aí é onde eu vou pegar ele. Porque eu não ia conseguir subir aqui antes. Porque ali na escada fica um guarda. E agora, como eu fiz essa distração. Eu não sei se foi por causa da distração ou se o guarda foi mijar. Enfim. Vamos esperar agora. Eu vou deixar o personagem sentado aqui. Vou deixar a minha faca na seleção rápida. E vamos esperar o alvo sair de novo. Agora ele desceu, galera. Ele desceu, é a hora que ele vai lá pra fora mijar. E é a hora que a gente pode pegar ele, eu acho, com mais facilidade até. Tomara que ele não fique desconfiado. Ele já tá desconfiado, né, na verdade. Bom, então é isso. Primeiramente ele vai lá em cima fumar. E aí na segunda vez que ele sai, ele vai aqui pra fora pra mijar. E aí é a hora que a gente pega o alvo e creu, né? Lá vai. Impossível alguém ter presenciado isso. Mas não, né? Ah, cara, olha aí. Por isso que eu te falo. Por isso que eu falo, velho. Tipo, não faz sentido, cara. Como é que alguém viu você esfaquear o cara ali? Bom, tudo bem. Eu acho que deve ser scriptado. Eu não sei. Você já conseguiu fazer totalmente no stealth sem ser... Acho que já, né? Se eu não me engano. Tem um inscrito aqui do canal que ele sempre comenta aí nos vídeos. O Slasher, ele tem um canal também. Eu acho que ele já fez 100% furtivo essa missão. Eu nunca consegui, cara. Eu confesso. Nunca consegui fazer furtivo. Ó, vai comer. Eu fiquei com vontade de começar de novo só pra tentar, só pra ver. Olha como o inimigo é forte. Por isso que eu peguei a pump aqui. Porque aqui os caras são mais fortes que player. A mira é livre, por isso eu recomendo você pegar um rifle. Um carcano de preferência. Agora vamos vazar. E não esqueçam do tônico, hein? Confesso que eu fiquei com vontade de fazer de novo essa missão pra ver se eu... Sei lá, cara, porque... Não é possível que o jogo vai fazer sempre isso, sempre te sacanear pra alguém ver, né? Não tinha como alguém ver o que eu fiz ali. Poxa. Talvez, né? Talvez. A gente tenha deixado alguma coisa passar, sei lá. E aí depois que você roubar ali o bilhete, você agora vai roubar o diamante. Passa por cima. Eu sinto muito cavalinhos, mas... tem que passar por cima. Aliás, eu já peguei o diamante, né? O diamante tá aqui na carroça, tá? E agora a gente leva para o local de entrega. E vamos ficar de olho no pagamento, tá? Vamos ver se o pagamento tá bom. Já que a Rockstar disse que tá pagando o dobro.
Eu tô fazendo a dificuldade maior, tem que estar bom esse pagamento aí. Nos próximos vídeos eu vou fazer de novo essas missões aqui, tá? Eu vou focar um pouco... na DLC Dinheiro Sujo, fazer uns contratos no próximo episódio. Ai, ai, ai. Pensei que tinha batido no... Nossa, mano. Olha, cara. Ah, mas eu tô sem a minha carta da luneta, né? Por isso. Eu ia dizer que os caras estão tancando 3 tiros no corpo. Mas é porque eu também tô sem minha carta da luneta. E por isso que fica... Eles estão tancando bastante tiro de Express com Carcano. Pronto, chegamos até o local. Vamos concluir então aí a entrega da mercadoria, que seria o diamante. Of all the treasures, I could never have thought I have one like this in my presence, let alone in my hands. You have done well, my friend. Tá, quero saber agora. 0.64 de ouro, mais de meia barra de ouro, né? E... Bom, vamos aguardar aí, né? 0.64 de ouro. Cara, sendo sincero, esperava mais. Nossa, eu esperava mais. No mínimo, eu esperava uma barra de ouro no mínimo para realizar esse roubo aqui. Então, se o cara for fazer na dificuldade normal ali, vai receber o quê? 0.30 de ouro? Em dobro ainda. Não faz sentido, né? Esperava mais. Esperava no mínimo uma barra de ouro. Vamos ver se vai ser só isso. Tá, XP. Dinheiro ok, né? 290. Tá ok pra mim. Mas... o ouro eu achei muito pouco. 0.64 de ouro apenas, cara. Ah, não gostei não do pagamento em ouro. Dinheiro deu legal até 290, mas o ouro não valeu a pena não. Missão na dificuldade implacável e pagando o dobro. É porque assim, tá pagando o dobro, né? Segundo a Rockstar Games. Então, poxa. Sem o dobro seria 0.32 de ouro. Aí, claro que ninguém vai querer fazer mesmo essas missões, porque não vale a pena. Você gasta muito com tônico ali, porque os bichos dão um tiro pra caramba, tiram sua vida. Você tem que tomar muito tônico e aí o dinheiro que você ganha não paga nem os tônicos. Aliás, bom, o dinheiro até que pagou, né? $290, mas o cara também quer ouro, né? A gente sabe que o ouro aqui é importante. Enfim. Mas no próximo episódio eu ainda quero fazer alguns contratos ali também. Vai ser bem legal. Pegar uma viagem rápida pro acampamento. Limpar as armas, né? As armas estão sempre sujando aqui no jogo, mesmo com revestimento, elas sujam bastante. Então tem que atentar a isso também. Vamos aqui limpar essa pistolinha. Se você... Nossa, que grito foi esse, cara? Ô, louco, velho. Alguém deu um grito aqui. Vocês ouviram esse grito aqui, cara? Foi sinistro, mano. Não foi um animal, não. Parecia alguém, sei lá, mano. Se você... Um grito de desespero mesmo. Se fosse de noite ia ser meio assustador, né? Alguém gritar desse jeito. Que estranho, mano. Beleza, vamos puxar aqui a entrega distante, então.
E é isso. Cara, alguns jogadores estão comentando aí que não tá pagando o dobro. Tá pagando sim, galera, tá? Tá pagando sim. O pagamento sem ser o dobro é bem menor do que... Aliás, é metade do que vocês estão vendo aqui, tá? Eu peguei aqui na Serra Gaptooth porque é menor distância em comparado às outras regiões para entrega distante e entrega local. Ainda assim demora um pouco, então eu vou avançar um pouco o vídeo aqui, ok?